Boa noite a todos. Às 18h15 do dia 3 de novembro de 2025, no auditório Professor José Nantal Abado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaramos aberta a 20ª audiência pública do Poder Legislativo Bragantino no ano de 2025, convocada pelo edital 197 de 2025, para debate sobre o projeto de lei número 68 de 2025, de autoria do prefeito Edmir Chedi, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026 em 1.269 milhões de receitas líquidas e dá outras providências. Nós registramos a presença dos vereadores Bruno Sucesso, Gabriel Gomes Curió. Também registramos a presença do nosso secretário de Finanças, muito obrigada, senhor Francisco José Rocha, da Thaís, também da Secretaria Municipal de Finanças, da nossa assessoria aqui da Câmara Municipal, dos funcionários dessa casa, e também cumprimentamos as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Bom, eu vou já começar abrindo a palavra ao senhor secretário, para falarmos sobre esse projeto aí tão importante do orçamento municipal. Boa noite a todos, obrigado pela recepção, a mesa. É uma obrigação nossa aí falar sobre o orçamento, né? Porque é uma peça que as pessoas acham que é estranho, né? Difícil, não é. Eu sempre digo que o orçamento é a mesma coisa que fosse um orçamento doméstico, né? Só que no municipal você classifica as receitas, você classifica as despesas, né? Mesma coisa em casa, né? Você recebe o seu salário, você separa um dinheiro para pagar água, luz, telefone, aluguel, fazer investimento, comprar um carro, fazer uma viagem, e assim é o orçamento. Só que o orçamento ele é codificado, né? Porque toda vez que você fecha o orçamento, você manda para a STN, né? Tribunal de Contas, ele consolida todas as contas nacionais, e aí você tem uma participação. Quando o governo federal falou, nós investimos 25% em educação, foi do Brasil inteiro, né? Não foi só o governo federal, foi todas as contas públicas, né? Então, essa que é a magia do orçamento. E nós temos a nossa parte, né? A gente arrecada os impostos, tá certo? Os diretos, que são difíceis, né? E os indiretos são as transferências. E eu lamento, eu sou municipalista de muito tempo, né? É aqui que se tudo cria e aqui tudo se gasta, né? E o município fica aí com 17%, 18% do bolo tributário nacional, que é produzido aqui dos 100%. 54%, 55% vai para a União, né? 26%, 27% fica com o Estado e a gente fica com o resto, né? E tudo acontece aqui. O buraco é do prefeito, a energia é do prefeito, o desemprego é do prefeito, a segurança é do prefeito, né? E o vereador também é a caixa de ressonância da sociedade, né? Que ele está aqui todo dia, ele vive as agruras da sociedade. E aí, quando você vê, você não tem recurso. Eu me lembro das AIS, né? Ações Integradas de Saúde, lá atrás. Tinha gente que não era nascida ainda. E tinha os hospitais públicos, né? E aquelas roubalheiras danadas, né? O cara fazia cesárea em homem, fimose em mulher, e era um rolo, né? Aí tirou os hospitais públicos, e na época o presidente falou, ó, o município que assumir a saúde, a gente vai repassar 75% do gasto. Foi uma maravilha, né? Os prefeitos pegaram, né? E hoje está com ônus, né? Dos 100% que se investe na saúde hoje, vem 20% da União, o Estado próximo de zero, e você que se vira. E é assim mesmo, né? O cidadão mora aqui, ele tem que cobrar as coisas que é produzido aqui. Não é o governo federal, não é? Tem que repassar os recursos, são nossos. Vem a reforma tributária, agora me assusta um pouco, né? Porque já tirou alguma parte de tributação do município, concentrou mais a renda no governo federal. E depois o prefeito fica pedindo, né, favor, né? Não é favor, né? A riqueza foi feita aqui, tem que ficar aqui. Mas isso demanda algum tempo, né? Tem que ter, além da reforma tributária, rever o pacto federativo, né? O que compete a cada ente, não é isso? Né? Saúde, educação, transporte e segurança. Já estão colocando no colo do prefeito o transporte, já estão colocando a segurança, e assim sucessivamente. Só que os recursos não vêm. Mas esse é só uma breve conversa, né? Porque aqui vocês têm a responsabilidade de votarem as matérias, né? É aqui que tudo acontece, tá certo? E o vereador é responsável, sim. O orçamento não é peça de ficção mais, né? É uma realidade. Existe
desde a Constituição de 88, quando se modelou um pouco diferente o orçamento-programa, né? Ele constituiu o orçamento-programa, ele é de 1967, mas a gente continua com as ações de governo, mas um pouco mais elaborada, né? Não existe mais aquela coisa, aquele chutômetro, né? Existe uma técnica, existe uma cobrança, o Tribunal de Contas fica de olho, porque que você faz uma previsão e não acontece, né? Que você faz fixa uma despesa e ela não é realizada. Então, você tem aí, né? As comunidades têm que se preparar para o planejamento, e é assim que a coisa funciona. Claro que a gente fala tudo em nome de lei, né? Não existe nada se não for através de lei. E o orçamento ele tem lá o artigo 165 da Constituição, depois nós vamos falar. A Lei 4.364, né? Ela é atualizadíssima, essa lei ainda, apesar de ser de 1964. Né? A Lei 101, que ela devia ter vindo na época que o Brasil foi descoberto, no ano de 1500, né? Mas ela veio no ano de 2000. Né? Manual do Tribunal de Contas e o Secretaria do Tesouro Nacional, da qual nós estamos vinculados. Seção 2 do Orçamento Público, isso daí é da Lei 101. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no artigo 160, parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. Né? E dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Esse é o tema da Lei 101. Né? Quando ela veio em 2000, essa história de município fazer déficit parou. Né? Tanto é que em 2000 foi feito, em março de 2000, todos os municípios que tinham déficits orçamentários ou dívidas públicas, a União absorveu todas as dívidas, parcelou em 30 anos para que a gente andasse num mar mais ou menos de equilíbrio de receita e de despesa. Isso foi bom para um monte de gente, né? E aí foi feita esta lei, que ela não admite o descompasso entre a receita e a despesa, né? Entendo, ela tem uma série de mecanismos que lá na frente a gente vai ver, vai estar falando sobre isso. Vamos lá? Equilíbrio entre receita e despesa, né? Não tem mais, eu chuto uma receita, né? Ou seja, eu vou fazer o orçamento pela despesa, esquece. O orçamento é feito pela receita do município. Né? Não tem orçamento em desequilíbrio, é equilíbrio entre receita e despesa. E agora já tem o advento do artigo 167A da Constituição, que diz o seguinte, né? Nós vamos falar sobre ele já, 5% das receitas correntes e tem que ter uma diferença entre 5% entre receita corrente e despesa corrente. Eu acho pouco, eu acho que teria que ser 10%. Né? Esse negócio de município só gasta e não investe, fica complicado, mas tudo bem. Isso é um processo, né? Não é de hoje que a gente está fazendo. Então, o orçamento público é o que fazer, né? O orçamento é o instrumento de execução dos planos e programas e realizações de obras e serviços visando o desenvolvimento da comunidade. O cara tem que falar o que ele vai gastar, né? Onde ele vai investir, né? Não é gasto, é investimento, né? Saúde, educação, transporte, segurança, obras contra enchente e por aí afora, né? E o orçamento é a materialização das ações de governo, é o planejamento PPA e na LDO. Né? Então, antes do orçamento da LOA, nós tivemos o primeiro plano, que foi o PPA, Plano Plurianual de Investimentos. A prefeitura tem que dizer assim, o que ela vai fazer nos próximos 4 exercícios, vai descrever isso. Né? Vou fazer 4 escolas, um exemplo, né? Um em cada exercício. Né? Então, você vai dizer, de onde vem o recurso, quantos alunos você vai atingir, tá certo? E qual é o déficit educacional que você vai tirar. Né? Aqui eu tive uma surpresa agradável, né? E eu acho que é a primeira prefeitura que eu trabalho, a gente não tem déficit, você não tem falta de vaga na rede de ensino. Achei isso muito bom. Boa noite, tudo bem? Vamos lá? A LOA, ela é anual, né? Todo ano nós temos uma LOA, tá certo? Ela é subordinada ao PPA e LDO. A LDO é aquela lei que diz o que eu vou fazer no ano seguinte, né? Sai de uma LOA, de um PPA, melhor dizendo. Se o PPA fosse bem feito, né, com a questão de planejamento, se não houvesse nenhum percalço na vida pública, né, que a gente sempre tem, o orçamento era só dividir por 4, mas não é isso que acontece. Né? A LDO vai dizer o seguinte, o que eu vou fazer primeiro? Eu pego lá o meu PPA, vou falar uma bobagem aqui, eu vou fazer 4 escolas.
Aí, de repente, surgiu uma necessidade premente e o governo, através da Câmara de Vereadores, quer fazer 2 escolas no ano seguinte. Vou lá no PPA, anula, traga aquela despesa daquela escola que é feita daqui a 4 anos, vou pôr nesse ano. Consequentemente, vou ter que anular a despesa desse ano e colocar para o ano que vem, porque as coisas não cabem, né? Ou eu tive um excesso de arrecadação, surgiu um boom do petróleo, tá certo? E veio uma fábula para os municípios, sobrou dinheiro. Então, você tem que fazer. É assim que a coisa funciona, né? Então, mais ou menos nessa linha. Exemplos, os municípios que estão agora com problema de royalty, de petróleo, estão meio desesperados, né? Parece que o barril caiu. E quando sobe, é uma alegria, tá certo? Por quê? 10% de 100 é 10, né? E 10% de 80 é 8. Né? Mais ou menos assim que a coisa funciona. E o cara fala, pô, mas você fez uma previsão. Mas eu tinha uma inflação, tinha uma expectativa de um PIB legal, né? De um PIB de 3%, né? Aí veio o tarifaço, veio mais não sei o quê, veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, veio lá Israel. Isso afeta a economia e nós estamos no meio. Né? A gente está no meio. Né? Nós recebemos ICMS, nós recebemos FPM, nós recebemos as transferências. Né? Só que a despesa ela é compartilhada. Né? Só quando, vamos falar da Covid, quando ela veio em 2020, 2021, não me lembro, né? Fecha tudo e o município ficou com abacaxi na mão e dinheiro não vinha. Tá certo? E aí assolou lá o Serviço Público de Saúde e o prefeito teve de se virar, velho, não teve choro. O ICMS caiu, não tem problema, o cara está com Covid e está o problema do prefeito. Né? Então, eu digo o seguinte, a concentração de renda ela é muito ruim. Né? Eu sou municipalista, como eu já disse. E aí você executa o teu orçamento, aí você corta, congela, se vira e vamos embora. É assim que a banda toca. E aí eu digo o seguinte, a década de 2011 a 2020 foi uma década perdida. Né? PIBinho foi 0,2. Né? Você pegar o PIB, o crescimento do país, de todos os bens e serviços que foi produzido, foi 0,2%, média. Né? Tivemos 2 PIB negativos, em 2015 ou 2016, não me recordo, em 2020 ou 2021, menos 3%. O que tem que ver com isso? Tem a ver, porque a minha receita caiu. Tá certo? A receita do município caiu, mas as necessidades ficaram aqui. O dinheiro não veio. Ô, prefeito, mas a receita caiu, não tem o que fazer. E o vereador pressiona, é certo, ele está aqui junto com a comunidade. Não é? Então, a gente tem que enxergar isso. A economia ela faz parte da nossa vida. Não é? Quando a gente faz o orçamento, a gente vai a inflação, 3%, 4%, e o PIB. Né? Se o PIB vai crescer, se não vai crescer. Então, você estima isso e coloca a sua projeção. Vamos lá, Thaís. Previsão da receita e fixação das despesas. Né? Por que fixo a despesa? Porque não tem crédito ilimitado. Tá certo? Estima-se a receita em 100 e fixo a despesa em 100. Eu não posso gastar mais que 100. Eu posso gastar 99,99, mas 101 eu não posso gastar. Que a casa autorizou a gastar 100. Tá certo? Então, isso está na Constituição, artigo 167. Vamos lá? Limite de teto, logo não há como gastar e executar valores maiores que o fixado no orçamento. É crime de lesa pátria, não é? Se a Câmara aprovou um orçamento de 100, é o que eu vou gastar 100. Não posso gastar 101. Isso fica bem claro. Algumas pessoas falam bobagem. Não, mas gasta de... Não gasta de qualquer jeito, está lá no orçamento. Pode ser que o orçamento não tenha vindo claro, aí é diferente. Né? Mas não gasta de qualquer jeito, não. Ah, fez sem licitação. Mentira. Tem nada sem licitação. Né? Se tiver, vai vir o Tribunal de Contas, enxerga o que você está fazendo. Tudo que a Prefeitura cumpra é através de processo licitatório, obedecendo rigorosamente à Lei 14.133, né, que substituiu a Lei 8.693. Obrigado. Eu estou velhinho, a gente esquece de algumas coisas. Princípios orçamentários, né? Único orçamento. É único, não tem 2, só tem um. Universalidade, todas as receitas e todas as despesas ali dentro. Você não pode esquecer nada. Tá certo? Anualidade é único, é anual. 1º de janeiro, 31 de dezembro. Acabou o 31 de dezembro, o que está empenhado, o que está recebido, e assim que a banda toca. Não é?
Artigo 35 da Lei 4.320 diz o seguinte, se não for o 35, está ali perto. Pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas e as receitas arrecadadas. Empenhei, perfeito. Não empenhei, não tem despesa. Está certo? Mesmo porque a Câmara me autorizou. Exclusivo, equilíbrio entre receita e despesa, legalidade, tem que estar dentro da lei, né? Publicidade tem que ser público, estamos aqui fazendo uma audiência, e transparente, né? Esses são os princípios da lei orçamentária. Vamos lá? São vedados, né? Não foi eu que escrevi isso, não, está na Constituição, gente. Está lá, está vedado, vamos lá? Artigo 167 da Constituição, né? Aliás, esse artigo 167 ele vem se transformando ao longo dos últimos 30 anos, né? Início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária. Eu não posso fazer nada se não tiver no orçamento. Está certo? O orçamento é genérico, não tem problema. Mas se lá não tiver uma despesa de capital, eu não posso fazer. Se não tiver escrito lá que tem uma transferência para uma entidade, também não posso fazer, não é? Realização de despesas e assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários. Eu não posso fazer nada que não esteja um crédito orçamentário. Se o meu orçamento é de 100, é só 100 que eu vou assumir. Eu não posso assumir 101. Não confundir que o orçamento ele é anual, né? No ano seguinte é um outro orçamento, tá certo? Realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Eu não posso fazer uma operação de crédito maior que a minha despesa de capital. Está na lei, não sou eu que estou falando. Havendo um excesso, secretário, o prefeito, aí ele corre o risco de cometer improbidade. Não, excesso de arrecadação, excesso que você fala o quê? Excesso de gasto. Não, aí sim. Aí você a hora não que ele pode, fura o teto. não pode furar, né? A Lei 4.320, artigo 40, eu acho que fala de resta a pagar, não me lembro, né? Mas a Lei 101 também proíbe. E aí ela é mais dura no último ano de mandato, né? O Tribunal de Contas tem feito vistas grossas para mais ou menos 5%. Né? Não é bom. Lá ele não diz 5%, ele diz 100 a 100. Se eu vejo a minha realização da despesa e da receita bimestralmente, tá certo? E eu faço uma audiência pública quadrimestralmente, a execução orçamentária ela tem que ser acompanhada, né? Nesse meio existe um monte de coisa que acontece. E quando você apresenta os números, ele tem que ser transparentes. Tá certo? Tem prefeito no final do último... Aliás, a lei eleitoral já proibiu um monte de coisa em último ano de mandato, né? Antigamente o cara dava aumento. Não, vou dar aumento para ferrar o próximo prefeito. Esquece, velho. 4 meses antes, você tem, até 30 de abril, depois de 30 de abril, você tem uma série... E aí tem uma série de regramentos que permite aquilo, né? Aumento de despesa de capital dos últimos 8 meses, por exemplo. Às vezes nós cometemos algumas falhas técnicas orçamentariamente de empenhar pessoal, notadamente o 13º no último mês. Empenhe em janeiro, gente, né? Porque se eu empenho no último mês, o tribunal enxerga que aqui, se bem que você justifica depois, que você aumentou a sua despesa de capital, e ela não foi aumentada. O pessoal já estava lá. Exemplo, nossa folha é 15 milhões, é isso? 15 milhões? Eu vou empenhar o 13º em novembro. Pô, mas para quê? Porque você não empenhou em janeiro, né? Ou um do 10º, tá certo? Então, são coisas que a gente trabalha no dia a dia, e a sociedade, às vezes, olha, aumentou, não. Né? Então, tem que chegar ao orçamento de acordo com a sua evolução. Vinculação de receita de imposto a órgão fundo. Eu não posso vincular nenhuma receita de impostos, né? A não ser para o Fundeb e a não ser para a saúde. Fora isso, eu vou criar um fundo de valorização da vida e vou colocar 5% do IPTU. Esquece. Você não pode fazer isso, né? Mas a Câmara aprovou, inconstitucional, né? Então, a gente tem que observar, nós que vivemos, somos executivo, tem que observar essas, né? Está na Constituição, né? Vamos lá? A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. Eu não posso abrir nenhum crédito suplementar ou especial se a Câmara não me aprovar. Olha a força do vereador, né?
Então, tem que ter isso. Se zerar o crédito suplementar, tem que vir aqui um projeto de lei para a Câmara. Olha, eu vou gastar agora mais 100 mil lá com transporte escolar. Falando aqui é uma bobagem, né? Não tem orçamento? A Câmara tem que aprovar. Se não aprovar, não executa. Mas eu não vou aprovar. Vai ficar sem pagar. Tá certo? Então, essas coisas a gente tem. Se chama-se responsabilidade, não é? Transposição remunerativa do transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa. Eu não posso tirar daqui e colocar do outro lado. Se a Câmara não me aprovou. Tá certo? Concessão auxílio de créditos ilimitados. O que é crédito ilimitado? A despesa não tem valor. Né? A despesa tem que vir. É até o valor de X. Ponto final. Certo? O orçamento tem que ser. Tanto que a presidente deu ali. Fixa-se a despesa e estima a receita. A despesa tem que ser fixa, ela tem que ter um valor. Por que estimativa? Porque eu não sei se vai acontecer. Né? Utilização sem autorização legislativa de recursos orçamentários do orçamento fiscal e da segurança para suprir necessidade de cobrir déficit de empresa. Eu não posso pegar nada aqui, né, do orçamento fiscal para cobrir déficit de empresas sem a cobertura legal. Né? Instituição de fundos que, de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Eu não posso criar um fundo de valorização da vida se eu não mandar aqui para a Câmara. Está certo? A Câmara tem que aprovar. Se não aprovar, esquece. Não posso fazer nada. Tá bom? Transferência voluntária de recursos e reconstrução de empréstimo, inclusive por antecipação da receita pelo governo federal e municipal, pagamento de pessoal, quer dizer, não posso fazer nada daquilo ali. Tudo que está escrito ali é um calhamaço, não posso fazer. Utilização de recursos provenientes de contribuições à Seguridade Social, também não posso pegar. Se aqui tivesse o fundo de pensão, não é? Muitos prefeitos lá atrás fizeram isso que mudou. Ah, está sobrando lá no estudo de previdência, vou lá pegar o dinheiro e vou... Esquece, hoje é crime de responsabilidade. Não é? Pula. São verdade, a transferência voluntária de recursos ou concessão de avais e garantias. O cara fala, mas eu tenho dinheiro para receber da prefeitura. Me dá um aval. Eu não posso fazer, eu não sou banco. Você tem um empenho, está atrasado? Então, você desconta do banco. Ah, mas eu quero que você assine que você está me dando. Não, não vou assinar nada. Eu não posso fazer, eu não posso prejudicar o município, tá certo? Eu sou autoridade, eu sou, mas eu tenho um orçamento para cumprir. Então, essas coisas estão na Constituição. Criação de fundo, quando seus objetos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas ao orçamento específico para a sua execução. Às vezes o cara quer criar um fundo, aí secretário é bicho danado. É dor de criar um fundo. Né? Eles acham que fundo é poupança. Tem um monte de fundo. Eu sou contra fundo, fica bem claro isso. Está certo? Está certo. Então, as pessoas devem dizer, fundo especial de despesa é para quando você quer medir alguma ação. São dois fundos essenciais para o Brasil, o Fundeb e o Fundo da Saúde. O resto, esquece, gente, é muito fundo. Não é? E são os fundos que têm dinheiro. Tá certo? Nós contribuímos com o Fundeb, tá certo? 80% das receitas do município tributárias, a gente contribui para o Fundeb e recebe um pouco de lá para cá. Nós vamos ver lá na frente. Vamos lá? Prazos da LOA, né? 30 de setembro foi entregue, Legislativo analisa estudo e aprova até 31/12 e o Executivo sanciona. E se a Câmara não aprovar, não tem problema. Eu não transfiro nada para ninguém, eu pago as despesas obrigatórias. Divido em 12 avos e vou lá pagar. Né? Vou lá pagar pessoal, vou pagar o 12º, vou pagar as despesas públicas, a dívida com a saúde, com a educação, com... Ah, vou transferir para a entidade. Não pode. Não tem, a Câmara não aprovou. Né? Então, às vezes o governo federal me indigna, né, quando o orçamento do Brasil foi aprovado em maio desse ano. Eu falei, que é isso? Vamos falar, não é esculhambação? O orçamento é anual. Aí, como não podia pagar as emendas, aí aprovou o orçamento. Né? Desculpa. A Constituição está ali. Né? Não vamos rasgar a Constituição. Aliás, ela tem sido rasgada ao longo dos anos. A lei orçamentária é feita no governo federal, Ministério da Fazenda e Planejamento, alguns municípios mais aquinhoados, alguns municípios mais robustos,
né? Tem a Secretaria de Planejamento. Nós, aqui em Bragança, está sob a custódia de finanças. Aliás, os grandes municípios, são poucos, né, que têm uma Secretaria de Planejamento, e normalmente é feito em finanças. Vamos lá? Receita Pública constitui requisitos essenciais à responsabilidade da gestão fiscal, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos municipais. Os caras ficam bravos quando o prefeito manda cobrar o cara que está com o imposto atrasado. Pô, gente. Estados Unidos, dever imposto, o cara vai para a cadeia. Aqui, no Brasil, quem deve imposto é esperto. Desculpa, ninguém é trouxa, né? Se a senhora pagar seu imposto, eu tenho que pagar também. Ponto final. Se não pagou, eu vou lá cobrar. É assim que funciona. Porque alguém está precisando daquele imposto. Está certo? Mas o prefeito não quer. Ele não quer, ele tem crime de responsabilidade, ele tem que cobrar. Não pode deixar de cobrar nada. A não ser que a Câmara aprove. Falou, está anistiado. Aí é outra história, né? Se não tiver, tem que cobrar. Deve 10 reais, tem que cobrar os 10 reais. Tem que ter uma lei que autorize a eu não fazer essa cobrança, senão eu não posso fazer, gente. Nós somos gestores públicos. O prefeito ele não pode falar, esse ano não vou cobrar o imposto do vereador. Tá bom. Você escreveu? Não deixa no cantinho, eu não tenho cantinho. Eu sou adepto a todas as receitas e todas as despesas, todas elas informatizadas. Quando o homem põe a mão, dá bagunça. Informatiza, deixa lá. Fiz um imposto errado, entrou com processo, pede a revisão, alguém assinou, deferiu, e vou lá, vou mexer naquele lançamento. Não pode todo mundo meter o bedelho ali, pelo amor de Deus, né? Então, essas coisas são complicadas. E onde eu estou, eu não mexo. Eu deixo, e sou enjoado, né? Quero ver se teve alguma alteração. Como é que você descobre isso, Chico? Vou falar um exemplo. Lancei 100 milhões de IPTU. Se eu não arrecadei 100 milhões, arrecadei só 90, a minha dívida ativa tem que ser 10. Não é isso? Simples assim. Essa é a conta. E o tribunal vem e faz. Tem só 9. Fugiu um. Por que aconteceu 9? Teve remissão, teve relançamento. O que houve? O que houve? Então, a gente tem que enxergar. Por isso, nós estamos sempre aparelhados, né? Tecnicamente e questão de informática, né? Você tem que ter. No tempo da canetinha aqui já passou. A previsão das receitas são as normas legais, né? Ah, o PIB vai crescer 4%. Eu tenho que fazer, eu tenho que acreditar no meu presidente, pô. Se o PIB vou estimar minha receita de 4% de PIB, né? A minha inflação vai ser mais 4, 4 mais 4 são 8, a conta não é essa, né? 4 vezes 4 dá 9,6, né? Mas tudo bem, vamos deixar com 8% e vamos andar. Tá certo? A economia cresceu, mas teve uma deflação. Puxa vida, aí eu vou lá na frente e vou revisar minha despesa, né? Cortar a despesa, porque está na LDO que prevê isso daí, está na Lei 101. Aí a gente falou inflação, crescimento do PIB e as ações de governo. Por que ação de governo? Porque às vezes o governo quer fazer uma outra atividade mais robusta, né? O prefeito foi eleito com tarifa zero. Olha, faz parte do programa de governo dele, então eu tenho que colocar no orçamento tarifa zero. Você coloca lá um valor, né, de acordo com o planejamento do executivo, quanto vai consumir de tarifa zero. E é assim que a coisa funciona. Quero acabar com o analfabetismo, se eu descobrir que eu tenho jovens e adultos sem estar alfabetizados, fazer um programa, quanto vai custar isso? Né? Vou colocar no orçamento. E assim sucessivamente. Então, as ações elas são dessa maneira. Tem município que não precisa de mais escolas, São Caetano é um deles, né? Fecha escola, porque não tem aluno, velho, não tem lá. A população é 150 mil, o cara ficou velho, não tem jeito, entendeu? E é 25%. Então, as escolas lá têm convênio com a NASA, com tudo. Vai lá, São Caetano é outro mundo. O orçamento elaborado para o dispositivo das receitas, eu não faço orçamento, em nenhum lugar que eu trabalhei, com previsto que a despesa é maior que a receita. Feito isso, está fadado a você ter déficit orçamentário. Né? Porque o secretário ia falar assim, ele me deu o orçamento.
E eu vou ter que fazer. Aí eu vou cortar, você que falou. Então, é uma briga, né? Quando você vai fechar o orçamento, é um parto, vereador. O cara acha que ele é dele, e quando você não dá, fala, prefeito, eu não fiz que o Chico não me deu. Não. Você tem que convencer o prefeito, está dentro do programa de governo dele, tá. Então, a gente vai colocar, se não tiver, esquece, gente. Não é desta maneira que a coisa funciona. A coisa chama-se planejamento. Né? Claro que nós estamos engatinhando ainda no planejamento. O Brasil está engatinhando no planejamento. Eu acho que é os dois. Né? Não, mas é um processo. Né? A Câmara está aqui para isso, tá certo? Se a Câmara achar que tem alguma coisa errada no orçamento, ela vai lá, ela tem como mexer no orçamento, que vai for ver no artigo 167 da Constituição, está lá, tá certo? Se dentro da receita e da despesa for incompatível com a LDO com o PPA, vai lá e mexe, e nós não vamos ter que aceitar. Está na Constituição, tem lá um artigo, acho que do artigo 167, parágrafo, não sei da coisa, 9º. Está lá, tem um monte de coisa que está proibido. A Câmara pode mexer. Hoje, os vereadores têm uma força tremenda, né? Não só o vereador, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, e mexer em orçamento. Né? Tudo bem, acho que o regime deveria ser presidencialista, deveria ser parlamentarista, mas é a opinião minha. Está gravando, eu já falei isso lá atrás também. Lá, Thaís? E aí, nós vamos entrar no nosso campo, né? Que estimou a receita. Então, nós estimamos a receita em 204.905.800. Tá ok? Impostos, voltou. Imposto, taxa de condução de melhoria 453, imposto 382, taxas 47, contribuição 24, contribuições sociais 725. Receita patrimonial, que é do patrimônio nosso, 2.857, exploração do petróleo, do patrimônio imobiliário, melhor dizendo, 2.800, 21 valores imobiliários, 21.800, cessão de direitos, 5 milhões. Transferências correntes, 714 milhões, divididos em transferência da União, 249, transferência do Distrito Federal, pessoas autárquicas 323, transferência aos municípios, 7.458, transferência de outras instituições, 734. Outras receitas correntes, 48, multas administrativas, 22, indenizações de instituições, 411, demais receitas correntes, 25.242. Pulou? Receita de capital, 109.025, operação de crédito, autorizado pela Câmara, é um dinheiro que vou pedir emprestado, 67, alienação de bens, 25.880, transferência de capital, 15, deduções para o Fundeb de receitas do setor financeiro, menos 86, deduções do Fundeb, menos 86. Total 169. Por que 86? Porque a gente contribuiu com o Fundeb, né? Então, volta na última lá. Então, ali você vê que na operação, receita de capital nós temos 109 milhões. 67 em operação de crédito e 15 de transferência de capital. 25 milhões de venda de ativo. Tá certo? A Prefeitura tem uma previsão de vender 25 milhões de vendas de ativos. Claro que a Câmara tem que aprovar, e essa venda de ativo ela tem uma vinculação de despesa. Eu não posso vender um ativo para custeio. Ativo se gasta com ativo. E tem que imobilizar o capital. Tá? Artigo 35 da Lei 101, se eu não me engano. Vamos lá? Aí é onde está aquela grande coisa, né? O prefeito, o senhor sabe, tem 1.260, mas o prefeito só mexe com 854 milhões. O resto é vinculado, ele não pode pôr a mão em nada. Tá certo? Então, fonte 1, eu pago todas as despesas, inclusive fonte 2, fonte 3, fonte 5 e fonte 8. E da fonte 2 eu não pago, eu só pago fonte 2. Tá? Da fonte 3 eu pago fonte 3. Da fonte 5 só pago fonte 5 e assim sucessivamente. As pessoas falam, pô, mas eu não posso mexer ali na fonte 2 e pagar uma despesa corrente de fonte 1. É crime de responsabilidade. Tá certo? Mas a fonte 1 eu posso pagar tudo. O que faltar nas outras fontes a gente paga. Né? Então, é essa história, nós estamos falando aí em 400 milhões de reais, né? Que o prefeito ele administra e faz essa gestão. A gente é obrigado a fazer isso. Vamos lá?
Aí a gente distribuiu por entidade, né, por órgãos, né? Gabinete do Prefeito, 5.400, Comunicação Social, 6.600, eu não estou enxergando de longe, Assunto Jurídico, 47, Governo, 24, Planejamento, 29, Administração, 46, Finanças, 47,7, Educação, 324.800, Cultura, 27.300, Saúde, 297.386, Obras, 85.900, Serviço, 90.845, Segurança e Defesa Civil, 27.590, Agronegócio, não, Ação e Desenvolvimento Social, 37,8, Agronegócio, 5.600, Juventude, 10.700, Meio Ambiente, 22.600, Habitação, 2.800, Mobilidade Urbana, 87, Câmara, 33,5, 1269. Então, isso é a nossa despesas por fonte, por órgão de governo, tá? Base de cálculo da receita corrente líquida para pessoal. Nossa receita corrente líquida, nós estimamos 1.159. Tá? Despesas com pessoal, se fosse os 27%, dá 313.342, nós estamos com 27%. O alerta do Tribunal de Contas é 48,6%, a prudencial 51,3% e o total 54%. Então, um pouco acima, aquém do, melhor dizendo, da despesa total com o pessoal. Né? Mas o prefeito podia dar um aumento para chegar a 54%. Se der para 54%, não faz nada. Né? Quem gasta 40% de pessoal está fadado a não ser nem síndico de prédio, porque não tem recurso financeiro. Né? É o limite prudencial que o Tribunal de Contas manda dar. E nós, né, nós somos inventores. O Tribunal de Contas, lá atrás, quando veio a Lei 101, falou, olha, esquece, 54% de pessoal está aqui, todas as despesas de pessoal. Aí nós começamos a inventar, ao invés de contratar pessoal, a gente contratou serviços. Né? Serviço de saúde, vou gastar 100 milhões, vou falar aqui uma bobagem, né? Vou gastar 100 milhões com uma tal. Mas e pessoal? Não. Contratei o serviço. Nós sabemos que 70% daquele serviço contratado é pessoal. Agora, o Tribunal de Contas mandou a gente classificar aquelas despesas com pessoal. Então, a gente hoje está aí com uns 12 milhões a mais ou menos, não muito. Mas tem município que chega longe, hein? Contrata a ONG para arrebentar. Eu tive uma que eu pagava 13 milhões por mês, último. Vamos lá. Ensino, todas as transações 834, que é a base de cálculo, Fundeb 86, receitas líquidas 2747, aplicação mínima 208.689. Né? Nós estamos com 217.328, mais 86 do Fundeb, uma aplicação maior de 8.600.000, 26,03. Mas por que não colocou 30? Se eu der mais 4 para cá, eu tenho que tirar 4 lá de cá. Né? Isso é o equilíbrio da receita, gente. Né? Se eu der um pouquinho mais aqui, eu tenho que tirar de alguém. Não tem conversa. Ou então estica a receita. Estica a receita, não dá. Aí você tem que limitar empenho lá na frente. Então, é um jogo, né? Vamos lá? Educação, total da educação, 324 milhões de reais. Né? Então, isso é o valor da educação. Volta, pode ir para frente. Então, isso. Saúde, a base constitucional seria 22 milhões, nós estamos com 27,6. Né? A Constituição fala em 15%, nós estimamos a receita, a saúde vai chegar em 27,6%, esse ano deve chegar por volta de 29% de executado. Né? Essa é a média da saúde, né? E a gente lamenta, porque o governo municipal coloca quase que 80% dos seus recursos próprios na saúde e 20% vem da União. O Estado, de vez em quando, dá uma passadinha de mel na boca da gente e manda lá uma mixaria, mas é pouca. Né? Então, vamos para a saúde, total da saúde? 297.386, sendo 225 milhões do Tesouro, transferência do Estado 13.488, transferência da União 50,9, transferência do SAMU 7.500. Se a União passar os 50, está tranquilo. Se não passar, o Tesouro cobre. Está certo? Se o Estado passar os 13, está tranquilo. Se não passar, o Tesouro cobre. É assim que a banda toca. Né? A saúde vai gerar imposto de 300 milhões esse ano. O ano que vem, melhor dizendo,
Mesma coisa só. Então, nós estamos falando nessas duas áreas sociais, 620 milhões de reais para um orçamento de 1.200. Né? Fechar os olhos no total, 50% já está indo. Aí falta recurso, porque o município é injustiçado tributariamente. Tudo acontece aqui. O ICMS é gerado aqui, o IPI é gerado aqui, o cartão de crédito é gerado aqui, só que a moçada, né, se apropria de um bem que não é dele. Eu sou municipalista, fica bem claro. Tudo tem que ser pago aqui. Exigir aqui do município, porque... Você viu algum ministro de Estado recentemente aqui, vereador? Presidente da República? Secretário de Estado? Mas você vê aqui, todo dia, o contribuinte vê o cidadão como vê o vereador, vê o secretário de Estado, vê o secretário municipal, vê o prefeito, e de quem que ele vai cobrar? Esses caras estão aqui do lado, nego. Não vai cobrar dos caras lá em cima, entendeu? E lá eles ficam lá com aquele montão de dinheiro, mas tudo bem. Reforma tributária exige, sim, mas a reforma, o Pacto Federativo, ele urge há muito tempo. Tudo bem? Precatórios, 41,5 milhões. Né? Os precatórios são as despesas muito altas, tá certo? Para o município aqui é grande, a gente está falando em 3,5% a 4% da receita corrente líquida. Tá? Senhora? Se não pagar ou não pagar, depende do fluxo de caixa. Né? Então, a gente tem que acertar as contas assim. A gente administra a prefeitura de acordo com o dinheiro que vem. Né? Então, isso daí são dívidas judiciais que não foi feita por esse governo, foi feita por gestões anteriores. E vai deixar. Isso é o rito. Né? O cara se sente injustiçado, entra na justiça, e depois de 4, 5, 6 anos, vem um precatório, quem está no poder tem que pagar. Vamos lá? Pessoal, encargos 348, juros, encargos da dívida 511, outras despesas correntes 696, investimento 161, inversões financeiras 5010, amortização da dívida 7.500, reserva de contingência 11.019 e legislativa 33. Lembrando que dentro dos 11.019 reserva de contingência estão as emendas parlamentares, tá? Total 1.269. Aí, plano de obras para o exercício de 2026. Educação. Nós temos Fonte 1, que é Tesouro 1.472, creche Bela Vita, reforma e ampliação. Fonte 5, Governo Federal 5.400, total 6.800. Cultura. Nós temos aí 6.998. Fonte 2... Fonte 1, 6.900, melhor dizendo. Fonte 2, 1.021, tá? Total, 8.019. Saúde, 3.400. CAPES, UBS Planejado e UBS Taboão. Fonte 1, 3.400, obra da saúde. Fonte 5, da União, 3.800, total, 7.300. Você vê que o Estado é bem econômico, né? Obras, construção da base do Corpo de Bombeiros, 703, fonte 1. Fonte 2, 4.200, total, teria 4.700, ali tem um errinho de soma, tá? Está ali embaixo? Eu não enxerguei. Então, tá bom, vamos lá. Tá, então, Obras de Desenvolve São Paulo, 54 milhões e 442, total 54, isso é o valor que a Câmara aprovou. Obras diversas do plano de governo, reforma do Paço, serviço de colocação de gabião, 8.503, fonte 2, 4.200, fonte 3, 480, e mais 54.442, 73 milhões de reais. Obras de instalações, 250 mil, mais 1.800.000, 2.050. Vamos lá? O secretário, senhora? Licença, Desculpa. Obras lá da construção do Corpo de Bombeiros. É uma nova base dos bombeiros ou a continuação dessa? Olha, eu não sei te informar, não recebemos essa informação, seria a Secretaria de Obras, tá? Mas é construção da base de bombeiros, está ali escrito. É que eles estão finalizando uma lá agora. Então, ela vai continuar, diz que vai custar esse valor total. Não sei se é tudo isso. Não sabe se é uma nova base. Eu recebi isso enquanto orçamento e foi falado para a gente colocar esse valor. Estamos falando em 4.200.000 ali, fonte 2.
Vamos lá? Se bem que esse recurso, como se é despesa de capital, e ela é vinculado, essa receita de capital a gente não utiliza para custeio, fica bem claro isso, viu? Tá? Se sobrou esse recurso financeiro, ao invés de fonte vinculada, a gente não põe a mão em nada. Ele fica na conta ou devolve. Total, fonte 1, 22 milhões de reais, fonte 2, 6.600, fonte 3, 13.080, fonte 5, 9.305, fonte 7, 56, total do plano de obras, 107.822. Então, se der tudo certo, espero que dê, né? A cidade vai ter aí vai ter um canteirinho de obras durante o exercício, né, com 107 milhões de reais. Acho que é um valor significativo. Se a gente falar que o orçamento é 1,2, nós falamos em 9%. Tá? Acabou, Thaís? Gente, obrigado. Estamos aqui à disposição, né, para alguma pergunta. A gente não vai responder tudo, porque de vez em quando a gente não sabe, né, mas a gente promete depois responder para a Câmara, que é a audiência da Câmara. Tá? Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, secretário. A gente também registra a presença aqui do Arnaldo Carvalho Pinto, que é chefe da Divisão de Assuntos Parlamentares. Quem mais está aqui? Acho que eu não registrei a presença. A cidadã. Isso, a Assunção. Obrigada, Assunção. Uma alegria ter você aqui sempre. Obrigada. Secretário, o senhor discorreu aqui para a gente a respeito desse plano de investimentos, né, com relação... Eu acho que é um dos projetos mais importantes que a gente tem aqui nessa casa, em apreciação aqui, saber aí o nosso plano de obras, as propostas, as ações para 2026. Para que a gente vote com total segurança e transparência e responsabilidade também, eu acho fundamental que a gente conheça a fundo as obras, os serviços. O senhor saberia nos responder sobre essas obras e os serviços que serão realizados? Por exemplo, qual o valor que está aí? Não lembro. Por exemplo, eu gostaria de perguntar, obras, plano de governo, quais seriam 5 milhões? Quais seriam essas obras do plano de governo? Obras, Arnaldo, do Desenvolve Bragança, 56 milhões aqui. Por exemplo, desapropriações, quais seriam 25 milhões e 100 mil de desapropriações? Quais seriam essas desapropriações? Tá. Das obras, ali, ela está bem no geral, né? Se você viu, se pegar o Desenvolve São Paulo, voltar lá, tem várias ruas, eu não sei precisar. Tá? Mas algumas específicas estão lá. Saúde e educação está bem especificado. Talvez Desenvolve São Paulo seja uma obra bem... Desenvolve São Paulo deve ser recap... Desenvolve Bragança. Do Desenvolve São Paulo, melhor dizendo, o recurso, né? Certo. São obras de linhas gerais e recap, de abertura de vias do município como um todo. Não está especificado, vou fazer a rua A, a rua B, a rua C. Mesmo que quando você pediu empréstimo, ele não veio para você fazer Mas o senhor a rua A, B ou C. seriam obras de recapeamento asfáltico, é sim, isso? a grande maioria sim. Mas quem tem esse... mais? Não, eu não tenho isso. Quem tem isso é o secretário de obras. A gente tem aqui, no geral, foi pedido para falar. A gente não tem isso bem... Que rua que é? Não sei, não posso te falar. Não estou nem perguntando que rua que é, estou perguntando quais as obras tanto seriam. Não, né? se voltar lá, a gente vai enxergar. Reforma, ampliação de próprios obras de municipais. desenvolvimento. Reforma e construção de prédio público, preventório, construção do centro do idoso, climatização das escolas, instalação de energia fotovoltaica, recuperação ambiental de lava-pés, academia de musculação, perimetral, Sul, Atílio Menin, fase 3, prolongamento da Imigrantes e Ponte 19 de Abril. Essas são as obras que estão nos 54 milhões de reais. Nos 56, né? 50, Nos 56 milhões. Isso. Obras Desenvolve Bragança. Isso. Esse é o empréstimo, então elas estão todas nesse programa. Do Pró-Indústria, Pró-Emprego, o senhor tem mais alguma outra informação? Não tem. Não tem. Essa informação Certo. que a gente pega ele no geral. Não, tudo bem. Quando você fala de desapropriação, são 25.580. Isso, 25 milhões e 100. Está vinculado na venda de ativos. Só que você vai fazer, senão não. Tá? A gente tem lá, volta na receita lá, Thaís, por gentileza. Receita de capital? Tá. 25.880, alienação de bens. E as desapropriações estão dentro desse valor.
Se vender, desapropria. Se não vender, não vai desapropriar. Mesmo porque a gente faltou recurso para isso. Então está vinculado Está nisso. vinculado. Né? Existe uma série de bens que a gente vai fazer uma desafetação, tá certo? A Câmara vai ter que aprovar e vender esse bem. Para desapropriar, vende-se. Se não tiver esse dinheiro da desapropriação, não vai desapropriar, porque nós não temos recurso no momento para fazer essa desapropriação. Tá. Tá? A respeito de infraestrutura urbana, 12 milhões, manutenção Secretaria de Serviços, isso tudo é da Secretaria de Serviços, infraestrutura, Parte lá. conservação e renovação de frota. Vamos pegar lá. Então, o plano de obras, vereadora, volta no total, tá, por favor, só lá no total. Do recurso do Tesouro, o Tesouro vai bancar 22 milhões e 300 mil reais. Fonte 2, que é Estado, o Estado vai dar 6 milhões e 600. E está lá escrito na frente. Fonte 3, que é fundos, são os fundos municipais de saúde, de educação, de transporte, etc. Tá certo? 13 milhões e 080. Fonte 5, que é União, tá certo? 9 milhões e 305. Fonte 7, que são o Desenvolve São Paulo, 56 milhões. Então, do total de plano de obra, dos 107, 22 do Tesouro, o resto é tudo vinculado. Se o dinheiro vier, volta numa obra vinculada lá, Thaís. Construção do Bombeiros. Fonte 1 vai ser 703 mil. Se o Estado colocar os 4.200, vai fazer. Se não colocar, não vai fazer. Ou... Calma, deixa eu só responder, só para a gente... Ou você pega ali o dinheiro, suplementa com fonte 1 e supre a fonte 2. Mas se não vier o dinheiro da fonte 2, eu tecnicamente não poderia fazer. Mas é uma obra essencial, o governo vai pegar da fonte 1, vai colocar lá e vai fazer. É assim que a coisa funciona. Mas, ao contrário, eu não posso fazer. Se sobrar dinheiro da fonte 2 ou da fonte 5, ou eu devolvo ou eu peço um aditivo contratual. Eu não posso fazer fonte 1. Normalmente, quando eles mandam o dinheiro, tá certo? Eles especificam o que você vai fazer. Tanto a União quanto o Estado, qualquer outro recurso, você falou, ó, você vai pegar esse R$1 milhão, você vai fazer o preventório. Fala que um número qualquer. Se não for fazer o preventório, esquece. Não posso pegar aquele dinheiro e fazer a ponte do rio que cai. Tá? Ele tem carimbadinho. Então, o que eu disse lá atrás, de 1.269, né, o prefeito só trabalha com 854, o resto ele não pode mexer. Mais dos 854, ele paga qualquer desaforo que tem aqui nesse plano de obras ou qualquer despesa vinculada. Vamos supor que venha aí uma catástrofe, falar que é uma bobagem, Deus me perdoe, né, que uma epidemia de saúde, tem que gastar. Se a União mandar, mandou. Se não mandar, ele tem que tirar, anula do orçamento de outras secretarias e injeta como na a gente saúde. já teve com a pandemia. Sim, é assim que a coisa funciona. Né? Entendi. Claro, né? Se por acaso eu não tiver limite orçamentário, eu vou mandar um projeto de lei aqui para a Câmara aprovar. E aí eu tenho que justificar. São vocês que autorizam a despesa. Né? Eu não posso gastar nada aqui se vocês não aprovarem. Está certo? Certo. Então, é mais ou menos assim. Esse item de iluminação pública é implantação de iluminação pública? Isso. Implantação? Ele tem um fundo especial de despesa para isso. Tá? Foi a CIP que foi criada, tá certo? Certo. Eu posso falar bobagem aqui, não me lembro o número. Se não me engano, a previsão é mais ou menos 22 ou 24 milhões, não lembro. Tá? Esse dinheiro da CIP é para você ampliar a rede e pagar o custeio. Tá? O secretário. Esse dinheiro, se sobrar, eu não posso gastar com escola. Se sobrar, eu não posso gastar com a saúde. Se sobrar, eu não posso gastar com a SOP. É só com manutenção e ampliação da rede de iluminação pública, o que está na Constituição. E monitoramento também está vinculado. Sim. Isso daí. O monitoramento veio junto. Aqui não está detalhado o monitoramento, aonde vai ser ampliado, né? Não, a gente tem foi pedido um valor orçamentário, nós colocamos dentro da receita que a gente acha que vai dar, e aí é só com a Secretaria de Segurança e Administração que fazem isso. Colocou só como iluminação pública mesmo, ampliação de iluminação Isso. pública. E também tem o monitoramento também. Eu não sei quanto é que tem de cada um, mas tem no meio. Tá?
Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil de 13 milhões. O senhor sabe dizer o que seria essa manutenção? Aí precisa de secretário? abrir o orçamento, está dentro do orçamento. Lá tá, as ações de governo estão dentro do orçamento. Eu tenho os grandes números, né? Aí a gente teria que abrir o orçamento e enxergar, porque aí entra dentro da particularidade do orçamento. Se a gente pegar o orçamento, vai estar lá todas as ações que fazem chegar a esse valor. Aí tem também reserva para as emendas aqui dessa casa, né? As Tá a reserva das emendas está na reserva de contingência. Isso a gente destacou porque é um. Está na reserva de contingência? Está dentro dos 11 milhões de reais. O valor da Câmara é 5 milhões. 5 milhões e 600, 5 milhões e 700, mais ou menos isso. Então, a gente vai tirar da reserva de contingência e vai. Aonde o vereador vai indicar se 50% das emendas é para a saúde, né, ou entidade de saúde, e o resto para as entidades que os vereadores indicarem. A gente, dentro do orçamento do município, se couber aquelas ações de governo, a gente vai fazer a suplementação. Se não couber, vai ter impedimento técnico, obviamente, porque está falando do recurso municipal. Tá certo. A palavra está aberta. Pode falar. Gabriel, Bruno. Só uma sugestão, o secretário. Essa aqui é a terceira audiência pública sobre esse tema da LOA eu estou acompanhando. Desde a primeira lá que foi no Polo... Como que é o nome do Polo? Polo AB. Isso. Assim, é meu primeiro mandato, tá? Estou com 11 meses aí como vereador. Eu não achei detalhado, entendeu? Ficou muito raso. Tipo, os valores que Por exemplo, a gente vai abrir a lei orçamentária para vocês aí. Eu acho interessante, não, porque agora já está tramitando nas comissões, esse questionamento aí a gente vai falar nas comissões, vai também tramitar na comissão que é onde a Fabiana Alessandra, a vereadora Fabiana Alessandra é a presidente, né? Então vai tramitar, não sei quem vai ser o relator, que a gente vai ter a oportunidade de detalhar mais isso. Mas, como o senhor mesmo mencionou, aquilo que é vinculado, aquilo que é previsto para ser gasto naquilo, não pode ser em outro, enfim. Como a lei, tudo tem que fazer aquilo que está dentro da lei. O que eu gostaria, eu dizendo, Bruno vereador, né, o que eu gostaria de saber realmente os detalhes de onde vai ser investido isso. Tá, isso está dentro de cada proposta orçamentária de cada secretaria. O orçamento aqui a gente fez no geral, obviamente, porque não dá para a gente detalhar as ações de governo, porque senão seria 5 dias aqui. Então, dentro de cada orçamento, isso daí é o resumo geral de cada secretaria. Quando a gente falou por funções, por órgãos, tá certo? Órgãos são as unidades gestoras. Então, vamos falar da Câmara, por exemplo, tem 33 milhões de reais. Dentro do orçamento da Câmara está detalhado onde ela vai gastar. Dentro do orçamento da saúde está detalhado onde ela vai gastar. Dentro do orçamento da educação está detalhado onde ela vai gastar. Um exemplo, igual fiz a pergunta na semana passada, a respeito do transporte escolar. Tá. Que a gente vai dentro da Secretaria de Educação, na ação transporte escolar, ela tem um valor. Que tudo, vereador, obviamente, a casa tem aqui técnicos na área orçamentária e financeira, né? Alguma dúvida, talvez eles possam responder, ou então, se é para a gente responde. A gente fala no geral, porque é o geralzão. Né? Eu acho que dentro dos 324 milhões da educação, 324 é isso? Lá tem pessoal, encargo, saúde, educação infantil, transporte, merenda, uniforme. Tem um monte de ação de governo. Né? Então, a gente fala no geralzão, porque senão a gente não tem tempo. Dos 300 milhões da saúde, lá tem o que vai ser feito, Santa Casa, enfim, tem todos das UPA, UBS, eu não me lembro aqui. Das UBS. Então, está escrito lá, cada ação de governo ela tem o seu valor. O que é uma ação de governo? Onde o governo vai investir. Né? Construção de creche é uma ação de governo. Construção de escola de ensino fundamental é outra ação de governo. Distribuição de uniforme é outra ação de governo. Merenda é outra ação de governo. Então, lá está o recurso vinculado e está o recurso advindo da União ou do Estado. Então, a gente detalha dentro do orçamento. A gente fez o geralzão aqui, obviamente. O senhor tem razão, mas, senão, se for discutir por secretaria, é um dia por... Seria 18 dias, vamos falar uma bobagem aqui. Quiser saber o detalhe da saúde, o detalhe da educação, que são as duas maiores secretarias.
A gente pode fazer ofícios, então, para a prefeitura, pedido de informação, pedido né? de informação. Pode, vamos responder, porque, na realidade, que está dentro do orçamento. Se você abrir lá tem o anexo 2 e o anexo 6, Programa de Trabalho e Ações de Governo, está lá escrito, né? É que é importante a gente conhecer, a gente Sim, é um poder, né, de mas, ter esse poder de vereadora, fiscalização, de e a gente tem que qualquer conhecer a fundo aonde esse dinheiro vai ser gasto, Tá, né? mas O de dinheiro qualquer público maneira, vai ser gasto. está dentro do orçamento de cada unidade, lá está detalhado. Se você pegar o orçamento... E a gente pode você- também, na comissão de obras, chamar os secretários, Isso, né, responsáveis sem aí problema por cada não. pasta. Esse caso específico aí da educação, do transporte, é que vai ter uma reestruturação. Várias escolas serão fechadas. E a gente queria fazer o quê? Hoje a gente paga aqui a tarifa, uma das tarifas mais caras aí do estado de São Paulo. A gente queria fazer um comparativo, por exemplo, ver se realmente compensa isso para o executivo ou não. A população está pagando isso, entendeu? Porque o valor, se eu não me engano, é 27 milhões de transporte escolar. É dinheiro. É dinheiro. Então, o que vale mais Tá, a pena? dentro da ação tem 27 milhões de reais. E lá vai dizer o seguinte, o que vem do Estado, o que vem da União e o que o município põe. Então, a gente tem isso detalhado. Sim, não, Não, isso aí vereador, tranquilo. Mas eu digo queria ver, assim, por exemplo, assim, o custo é maior de manter esse equipamento aberto, essa escola aberta? Entendeu? Olha, a gente vereadora, fazer essa análise. eu não né? vou entrar no mérito, tá? Eu vou dizer para você o seguinte, como eu respondi para a vereadora outro dia, são questões políticas. Sim. Eu entendo o seguinte, escola multisseriada é a primeira vez que eu vejo. Não, Estou dizendo aqui Não, o sim. seguinte, eu não gostaria de ter minha filha, ou meu filho, hoje é neto, né? Estudar numa escola que tenha a primeira série, segunda série e terceira série. Para mim, seria igual. O nível é outro. Eu não vou entrar no mérito, pelo amor de Deus, só Não, estou sim. dizendo aqui o seguinte, a prefeitura, ao fazer essa reestruturação, ela não foi feita na Galega, ela foi feita com estudo técnico, lá tem pedagogos, tem uma secretária muito competente, fez um estudo e é mais fácil transportar o aluno, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, que a distância maior que o aluno andava no transporte escolar foi de, no máximo, 5 km, tá? do local de pegar ele para a escola. No máximo. Então, não é essa coisa toda. Tudo bem, não vamos deixar não. as questões do outro lado. Então, foi não isso que vamos nos foi discutir passado. isso aqui agora. Tá? Se o senhor Estou falando de não quer orçamento. discutir, então vamos Eu mudar acho de que é assunto. isso mesmo, tá certo? Olha, está de parabéns, vocês três. Está de parabéns quem está aqui. Né? É uma matéria complexa, tá certo? É a responsabilidade de vocês votarem em si, tem que saber que está votando, tá? E nós temos a responsabilidade de executar de acordo com o que foi votado. Como disse aqui, no orçamento não tem crédito ilimitado, né? A Câmara vota, se não votar o crédito, eu não posso pagar. Né? Tá? Nós estamos aqui para isso, e tem que pedir informação, sim, porque vocês vão votar uma peça que vai viver 365 dias no ano que vem. Se faltar recurso, a gente vai pedir para cá. Tá certo? Se tiver de surgir uma emergência e eu não tiver no orçamento, né, eu vou ter que mandar um crédito suplementar. Aí eu vou pedir para você uma autorização. Eu vou indicar recurso. Ou tem o excesso de arrecadação, tá certo? Que eu já explico para você. Ou tem anulação de dotação, ou tem uma operação de crédito. Tá certo? Ou tem uma fonte de recurso que financia. Ou tem um superávit financeiro. Tá? Um do outro, excesso de arrecadação, que se eu previ 100 de receita, arrecadei 110, me sobrou 10. Aí é uma fonte de recurso que eu vou indicar para a Câmara falar, ó, desse dinheiro que eu estou pedindo a mais para me gastar no orçamento, 10 é de excesso de arrecadação. Eu vou ter que provar isso para você. Tá? E muitas vezes acontece com recurso vinculado, vereador. Como hoje o orçamento era feito por fonte de recurso, às vezes eu fiz uma previsão de transporte escolar de R$1 milhão e veio 3 milhões. Teve um excesso. Eu só posso gastar em transporte escolar naquela modalidade de aplicação, não posso gastar em outro. Entendeu? Às vezes, esse ano vieram 20 milhões de emendas, foi isso? Vieram 20 milhões de emendas parlamentares. Nós suplementamos todo o orçamento com 20 milhões de reais. Está um pouquinho mais. Está mais, veio lá, ó. Emenda do deputado Chico Rocha. 1 milhão para Catarata. Abri um crédito orçamentário, tá certo? Estava autorizado por vocês, R$1 milhão para Catarata. Tá certo? Estou falando aqui algumas coisas que acontecem. Sim. Normalmente, dá excesso
quando vem emendas parlamentares que você não estava esperando. Nós estamos prevendo aqui transferência de capital 15 milhões de reais. Transferência de capital é dinheiro que vem da União ou do Estado. Se vier mais, vier 17, eu vou suplementar dentro daquele valor que veio. Eu não posso pegar do deputado Francisco Rocha, que mandou 1 milhão para a catarata, e pegar e fazer cirurgia de vasectomia. Eu não posso fazer. Devolvo o dinheiro ou peço uma autorização para gastar isso. Aí vai para o Ministério da Saúde, vai para o deputado, toda aquela história que a gente não pode trocar a roupa do dinheiro, entendeu? Sim. Só a última, tá? Não, aqui estamos até meia-noite hoje, para ficar à vontade. Meu time ganhou ontem, pô, entendeu? Fazia tempo que não ganhava. É o Corinthians? Graças a Deus. Sabia que isso não era perfeito mesmo. Ninguém é perfeito. Fazer o quê, né? Sobre a SEMADES, o repasse que vai ser para as entidades, tem um valor? Está dentro do orçamento, deputado. O valor está dentro do orçamento. A gente pode esmiuçar sem problema nenhum. É porque se eu soubesse as tuas perguntas certinhas, a gente traria, mas a gente não tem isso. Se abrir o orçamento, a gente vai enxergar. O secretário, Senhor. eu acho que fica para as próximas a dica do Bruno, foi muito sensata a fala dele. Pelo menos nos 2 principais orçamentos, que é saúde e educação, tentar detalhar um pouquinho mais, para a gente conseguir ter um norte, né? E fica a sugestão, a Fabiana, ela que está na comissão de obras, a nossa ainda é muito limitada, fica difícil, até porque é uma vez por mês. A gente tentar essas 2 pastas, Fá, Sim, e obras tentar também. conseguir, pelo menos, Educação, o saúde, detalhamento dos secretários, para ficar mais fácil para a gente, para o entendimento. Eu entendi a sua colocação, não dá para trazer a explanação toda, é grande mesmo, é robusto, mas eu acho que essas 2 pastas, 3 principais pastas, podia, pelo menos... Tá, eu vou só... A casa tem uma assessoria contábil financeira muito boa, tá certo que as pessoas têm isso. Eu tenho certeza que, se fizer para eles vão responder para vocês. E tenho certeza que não vão omitir nenhuma informação. Se, por acaso, tiver confuso lá dentro e eles não conseguirem enxergar, pode falar com a gente, sem problema nenhum. Mas a casa tem uma equipe muito boa. Não os conheço pessoalmente, mas por telefone. Tenho falado com a Zilda, tenho falado com a Mônica, tenho falado com o pessoal, a gente resolve. Se tiver alguma dúvida, fica sossegado. É a nossa função em esclarecer para onde vão os recursos. Fica tranquilo. A gente tem a gente tem a nossa diretora financeira aqui, a Valdênia, que é muito técnica, muito competente. Sim. Eu até gostaria, Valdênia, se você quiser fazer uso da palavra, quiser fazer sua análise, importante para a gente também. Boa noite a todos. Secretário, eu acho que não está tendo um entendimento do que o vereador está pedindo e do que o senhor está falando. Existem realmente as ações dentro do projeto de lei orçamentária, mas ela não tem abertura dentro dessas ações o que vai ser feito. Eu acho que é isso que o vereador está falando. Sim. Vou citar um exemplo para o senhor aqui. Melhorias de infraestrutura no complexo turístico. Um exemplo. Isso é o que está dentro da peça orçamentária. Agora, o que o vereador está tentando, acho que talvez passar e não esteja entendendo, quais são essas obras que vão ser realizadas, o local, quanto vai ser cada local. É isso, não é, vereador? E isso não tem na peça orçamentária. Não veio. Isso não tem. Talvez seja isso que o vereador está falando. Isso o senhor falando que tem, mas não tem. Nós 3 estamos falando aqui. Então, mas isso daí. Que nem está falando da escola. Obras e melhoria no ensino fundamental. Um exemplo, que é o que está na ação, certo? Só que essa ação não tem abertura dentro da peça orçamentária. Sim. Quais são essas obras? E eu acho que é isso que os vereadores fica muito vago, entendeu? Está falando, está pedindo isso daí, entendeu? Tá, então, não tem isso na peça orçamentária. O secretário está falando uma coisa e vocês estão pedindo outra. Mas não tem. O jeito que vocês estão querendo que seja detalhado até esse nível, não tem na peça orçamentária. Porque depois, senão, acaba. Tudo bem, eles vão atrás de mim e perguntar se tem realmente. Nós estamos falando de obras, está certo? Exato. O plano de obras não está detalhado, ele está dentro. Então, é isso. Mas as ações de governo de manutenção, elas estão detalhes. Ela não vai estar também do jeito que eles estão falando. Na onde vai ser realizado? Tem as ações de modo geral, fechado, aberto, né? Ela não tem o detalhamento desse plano dentro da peça orçamentária. Tá. Obras, eu concordo com você.
das ações de manutenção, elas estão lá, estão no geral. Senão, já pensou, você gastar 10 mil de transporte fala que é uma bobagem, tá? Da escola X. Não tem. Isso aí você ficaria um monte de ação, ficaria um orçamento talvez inexequível. é isso que eles estejam pedindo, entendeu? Dentro dessa... Como é que é? Desculpe, o seu nome é? Valdênia. Lau? Valdênia. Valdênia. Quando você detalha muito o orçamento, eu já trabalhei assim, é muito complicado fazer uma execução orçamentária. É porque nessa casa Dentro do plano a gente de obra, sempre questionou dessa forma. Dentro do plano de obra, Eu tô há 6 mandatos eu acho que é um aqui. direito da senhora. Tá certo? É um direito de vocês estarem falando. Dentro da manutenção, fica difícil você detalhar muito, senão você fica preso na execução orçamentária. Dentro de obras, eu até concordo. Tá? Só que quando você fizer, se eu não fizer a rua tal, eu vou ter que mandar um projeto de lei para cá para tirar aquele dinheiro, eu não posso usar em outro lugar. Tá certo? Vamos falar de um plano de obras, né? Execução de recapeamento. O que é uma bobagem? 10 milhões de reais. Rua A, Rua B, Rua C, Rua D, Rua E. Fora isso, eu não posso fazer outro recapeamento. Se não tiver naquele bem então, especificado. mas a gente não está perguntando isso. Tá. As nossas O que a senhora perguntas está são até mais perguntando é amplas do que exatamente isso também. O que ela respondeu são foi mais isso. amplas que isso. Bem mais. Eu não estou pedindo detalhamento de onde o senhor vai recapear. Eu estou pedindo quais são os serviços de infraestrutura que serão Tudo bem, realizados. então a gente poderia pegar, chamar o secretário de obras, eu sou sabatinado, eu sou secretário de Finanças. Isso, né? É Sem isso. dúvida. É isso. É É. Igual a gente tá desapropriações. Tem uma previsão de 25 milhões. Mas onde são essas desapropriações? Bom, como vocês quando especificaram isso? quando como vier, foi feito? quando vier o projeto de lei para cá, para a Câmara, você vai saber. Se a gente puder Eu não vou conhecer fazer uma antes, desapropriação. Mas o secretário... Não, mas Desculpa. convenhamos, é uma Vamos audiência lá. pública. Mano. Não, mas- Se vê um munícipe aqui que quer saber mas disso. eu estou ele tá dizendo aqui. que eu vou. Ele pode acontecer, de repente não acontece. O intuito da audiência pública é exatamente sim. isso. É você trazer explicações. Até nós temos a prerrogativa, nós podemos, através de um PI, através de uma convocação do secretário, e o munícipe que não tem acesso a essa informação. Não, mas veja só, nós não estamos deixando de dar informação, pelo amor de Deus. Não, ninguém As está informações questionando estão isso, sendo mas dadas. poderia ter sido Agora, mais detalhado. Mas, doutor, vamos lá. Nós quando o estamos vereador- pedindo informações eu mais acho que detalhadas. É um direito seu. Dentro do plano de obras, eu quero saber o que eu vou fazer sem problema nenhum. Só que quando a gente faz no genérico, é justamente para evitar que lá na frente haja uma trava orçamentária. Igual assim. É só isso. Né? Mas Exemplo- a gente vai um pouquinho mais além. Se o governo fosse um governo um pouco mais sério, talvez a gente nem estaria aqui questionando. Eu não sei, Mas aí veja só. é difícil a gente- eu acho é que o senhor difícil. deveria fazer isso e ajustar e fazer isso via ofício. Tá? Aqui ninguém Eu está falando agradeço que que o ninguém é senhor- sério o aqui, que o não. senhor Eu não pôde nos Veja colocar. só, eu não estou aqui para falar o que o senhor está acusando. O governo é sério porque... eu não estou acusando, eu estou afirmando. Estamos mandando uma Eu não peça estou acusando o secretário, Nós eu estou estamos afirmando. mandando desculpe, nós estamos mandando Não uma é peça uma acusação, orçamentária. é uma afirmação. O senhor me desculpe, nós estamos É uma mandando uma peça afirmação. orçamentária e o senhor vai votar. Tá certo? Então, se o e a senhor não gente quiser quer- votar, a o senhor não gente- vota, não como tem eu problema falei, nenhum. É como eu falei, a gente quer votar com o máximo Ah, de não, mas tudo bem. conhecimento, com o máximo de responsabilidade. Por né? isso que está aqui. Se É, vocês mas não a votarem, gente agradece- se vocês não votarem, não vai ser feito nada. A gente Só agradece isso. a sua explanação. Nós vamos complementar, Ok. então, com a vinda de outros secretários, tá bom, Arnaldo? A gente vai Tá. fazer o pedido. né? Não tem E problema. Eu vou abrir também a palavra para os munícipes. Para a Assunção, ela quer usar a palavra, pois não, Assunção. Tá, só vou voltar, tá? Certo. Se eu for fazer um orçamento de item por item que eu vou fazer, vai chegar aqui 100 mil páginas. Tá certo? Para isso tem as ações de governo, que vocês são vereadores, podem enxergar se aquilo foi desviado ou não foi desviado. Nós Por vamos- favor, não. o É que que nós houve queremos aqui são alguns detalhamentos, não todos, tá? eu respeito a opinião dos parlamentares, tá certo? Eu acho que o debate ele se constrói assim, tá certo? Agora, se eu estou mandando uma peça orçamentária dizendo que eu vou gastar 1.200 bilhão, vou arrecadar 1.200 bilhão. Agora, se a Câmara quiser falar, eu só vou votar o orçamento, se tiver item por item, nós vamos discutir, não tem problema. É nossa função, Doutor, tudo mas bem, não eu só chega estou a ser isso, colocando o mas é nossa seguinte, eu função. estou dizendo aqui que quem trabalha com orçamento sabe que é difícil, né? As pessoas, a gente abre ele até um certo limite. Se você for falar rua por rua, coisa por coisa,
vai vir 100 mil páginas de orçamento. Quando aquele dinheiro não der, vou ter que mandar um recurso, vou ter que mandar um projeto de lei para a Câmara explicar o que não aconteceu. Então, acho que é mais ou menos por aí. Secretário, com todo respeito ao senhor, não é item por item, tá? Ninguém aqui questionou todo o orçamento. Pelo que foi colocado aqui, é mais ou menos isso, vereador. Desculpa. Não, não é mais ou menos. Tem aqui um presidente da orçamentista há associação. 40 anos, tudo bem? Ele tem um presidente da associação. Ele quer saber quanto que vai ser um repasse para a instituição dele. Tudo bem. Não então, o direito dele? Então, tudo bem, mas aí da instituição... Por isso que é uma audiência pública. Tudo bem, mas não está previsto no orçamento o repasse para as entidades? E o valor? Bom, o valor está lá. Agora, se Não. a entidade vai receber ou não vai receber, é outra história. Aí depende se ela tem documento, se ela tem uma série de coisas. Tá certo? Vamos falar das emendas parlamentares? Não, isso aí Sim. não, isso aí está tranquilo. Não, mas Isso aí tudo tá bem. tranquilo, São isso aí não cinco, gerou dúvida eu pra não gente. disse aqui, eu estou falando um exemplo, né? Isso aí a gente sabe, Existe é um valor 5% para do as orçamento. emendas e lá não está escrito que você vai dar para X, Y, Z. Se fosse assim, teria... Tá certo? Então, a gente está falando coisas que é do geral. A gente fez uma previsão de receita e uma previsão de despesas. Nós colocamos um genérico lá e depois vai vir o detalhamento. A gente está tirando algumas dúvidas, apenas isso. E eu estou aqui para E responder. o que o senhor não souber, não está nos respondendo, nós vamos Não, procurar desculpe. questionar. Se tiver alguma coisa que eu não souber responder, a senhora pode oficiar que eu vou responder. Isso, eu estou a gente dizendo vai aqui fazer que dessa não está com o maneira. orçamento. Eu agradeço, a gente vai fazer dessa maneira. Tá bom, obrigado. Pois não, Assunção. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Assunção, Mulher em Ação, e eu gostaria de apenas esclarecer para vocês uma diferença muito grande com esse nosso legislativo esse ano e com o nosso executivo, que está sendo, pela primeira vez, pelo menos que eu tive acesso, ao relatório de transição de governo. Aqui para essa Câmara, desde o mês de janeiro, eu ofertei para entregar para vocês esse relatório de transição de governo no centro de documentação, no local adequado, e, infelizmente, não quiseram copiar, porque estava realmente todo rabiscado, que eu mesma havia, não rabiscado, mas colocando todas as informações. Então, é a primeira vez que, no governo de transição, nós tivemos 20 decretos no começo do ano, e, no relatório de transição, tudo isso que os senhores vereadores novatos estão pedindo, e a dona Fabiana acabou não se adequando ainda ao novo governo, dona Fabiana, porque a senhora, como vereadora, sempre foi questionadora e esteve sempre pedindo os detalhes. Então, senhor secretário, o último secretário que a gente teve antes, com relação à explicação de PPA, LDO e LOA, ele era professor universitário. Então, ele dava aula aqui, certo, Fabiana? Vereadora Fabiana? Ele dava aula aqui nos mínimos detalhes. E assim ficaram acostumados os advogados da época e do Legislativo. Na LDO e, normalmente, na LOA, os detalhes eram todos apresentados com relação às verbas alocadas para onde iam. O fato de vocês, os senhores, não terem tido o relatório de transição de governo e o fato dos senhores não estarem acompanhando o que está acontecendo no Executivo, está literis literis sendo resolvido o que foi apresentado através dos 20 decretos. Senhor vereador, a gente conversou sobre isso com relação aos 20 decretos, certo? No relatório de transição de governo, tem escrito, pasta por pasta, secretaria por secretaria, nos primeiros 100 dias foram apresentados o que os secretários do Executivo conseguiram apresentar. Ele está mostrando um resumo, o secretário agora, um resumo da atividade dele depois que ele entrou como secretário. Porque o secretário de Finanças que veio e deu Ctrl+C e Ctrl+Z no PPA anterior, certo? Quando foi apresentado o PPA, o secretário anterior, com a diferença de 1 milhão e pouco ano a ano, foi assim que foi apresentado, como antigamente era. Nesse momento, eu queria perguntar para o senhor secretário o seguinte, sobre o Código Tributário Municipal, que envolve, né, bastante, e é muito importante para a Bragança Paulista, os estudos atualizados sobre a nossa arrecadação através dos tributos, né, mobiliários e imobiliários a receber para entrar no orçamento com relação a não necessitar de crédito adicional. Ou seja, se houver a nova lei, né, do Código Tributário Municipal, no caso, que está apenas desde 1992 para ser feito aqui em Bragança Paulista, e eu pedi para o senhor poderia pautar isso, o estudo referente a isso, né, de arrecadação.
Falei para o senhor também que, com relação ao meio ambiente, arrecadação com multas, muitas multas do município, referente a posturas, referente às leis municipais não cumpridas, que isso, só com isso, o senhor arrecadaria. Daí o senhor apresentou um crédito adicional, que já vai ser pedido, né, que o senhor já adiantou, senhores vereadores, já adiantou, 67 milhões, que está ali, né, ele já apresentou que vai pedir esse crédito adicional para os senhores. Né? Então, eu pergunto para o senhor, o município, através do executivo e através de finanças, na opinião do senhor, da forma que o senhor entrou, não tem condições de fazer arrecadação com todas as multas, com retirada de dinheiro de fundo. Os nossos fundos municipais, ali que o senhor apresentou, dá 60 e poucos milhões. O senhor está falando que vai ter que pedir o crédito adicional de 60 e poucos milhões. Eu lhe pergunto, não tem como fazer bater o caixa de retirar os fundos municipais para utilizar, ao invés de crédito adicional, por exemplo, já que os fundos municipais seriam o que o município já tem de responsabilidade, que é educação e saúde. O senhor não consegue, com os fundos municipais, as multas e tudo, e todas as leis, que agora cabe ao senhor, como secretário de Finanças, que é uma grande diferença que o prefeito de Mixedi fez. Quem responde por cada secretaria, com o CPF próprio, né, com a lei de improbidade administrativa, com a lei da administração em si, é cada secretário. Então, eu pergunto para o senhor, do que o senhor viu de diferente, quando o senhor pegou já pronto o PPA, a LDO e LOA, o senhor conseguiu fazer as adaptações a contento da forma que o senhor trabalha? E esses 67 milhões que o senhor já está anunciando para ser um crédito adicional, não pode ser absolvido do dinheiro que já tem em caixa através dos fundos? Vamos lá. Bom, primeiro que 67 milhões não é crédito adicional, é uma operação de crédito. Ele já está lá, foi aprovado pela Câmara e está utilizando esse recurso para fazer obras. Ok? Então, crédito adicional é uma coisa e ali uma operação de crédito, que são recursos que o município pede e a Câmara aprova para você fazer obras. Ponto. Já foi aprovado. Tá? A questão de código tributário, é claro que você tem uma reforma tributária que se avizinha, tá certo? Você tem que adaptar a sua legislação. Ok? Mandamos aqui um projeto já para a Câmara, vendo essa previsão. Tem a questão do meio ambiente, que ainda tem que fazer os ajustes necessários. Tá? Se a Prefeitura for e vai adotar a legislação do Estado, ela utilizaria o Código do Estado, ou fazer uma legislação que faça todas as taxas de acordo com a lei estadual. Então, quando você, do meio ambiente, por exemplo, se a Prefeitura for fazer o licenciamento ambiental, todas as taxas do meio ambiente irão para o Fundo do Meio Ambiente, com a legislação estadual ou com a legislação municipal. Depende do que vai ser aprovado. Tá? Então, uma coisa, outra coisa. Tá certo? Dos fundos municipais... Nós já temos as 3 legislações aqui com relação ao meio ambiente, a federal, a estadual e a municipal. Ok, se for adotada, então o município vai licenciar a partir do ano que vem, todas as receitas do fundo irão para o Fundo do Meio Ambiente e consequentemente, as despesas. Então, a gente não vincula nada, senão em virtude de lei. É só isso que eu tenho a falar. Tá? Quando com 67 milhões é valor de operação de crédito, é um empréstimo concedido. Tá? Eu acho que as discussões são boas, né? Só não pode ir para o campo pessoal. Tá certo? As coisas aqui. Né? Sobre o Código Tributário Municipal, existe... A gente já fez uma alteração, mandamos para a Casa de Leis para fazer algumas adaptações. Ok? Está aqui já para ser votado. E vamos ver o que vai vir em termos de legislação federal para ajustar. Então, a gente não sabe ainda, só sabe que... IBS e CBS de imposto a partir de janeiro, isso já é consagrado, já está aprovado. Não é a partir de janeiro. Né? Então, nós vamos ter aí 70 anos quase para fazer tudo isso. Né? Não é a partir de janeiro. A partir de janeiro começa, o ISS ele vai terminar em 32 e entrar em vigor em 33, assim como o ICMS. Mas a reforma tributária ela vai por décadas ainda, não é da noite para o dia. Então, a gente tem que ler isso também. O Código Tributário vai começar a ser apreciado aqui nessa casa. A gente rejeitou o regime de urgência, né? Mas está entrando aí nas comissões. A gente vai fazer o possível para
Eu entendo tudo isso, vereador, só quero pedir desculpa. De vez em quando a gente fala algumas coisas, não é com o intuito de ofender A, B ou C. Não, a minha intenção não é essa. O orçamento está aberto na casa. O detalhamento depende do que a gente especifica. Eu já trabalhei com orçamento que a Câmara só votava com elemento de despesa. Se não fosse o anexo 2, não fosse o elemento de despesa, ele não votaria. Ponto. E aqui a gente mandou para a categoria econômica. É assim que a coisa funciona. Se na lei orgânica, ou na LOA, ou na LDO, você falar, eu vou votar, eu quero elemento de despesa e atividade por atividade, eu vou só aprovar o orçamento desta maneira. Acabou, gente. A gente faz... Quem vota as leis são a Câmara, não sou eu. Obrigada, secretário. Tá? A gente Obrigado. agradece aí a sua vinda, a audiência pública. O que mais a gente for surgindo de dúvidas, a gente vai conversando, procurando a sua secretaria, Estou à fazendo os disposição. pedidos de Obrigado. informação, tá bom? Obrigada. Encerramento. Nada mais havendo, manifestações, às 19h41, declaramos encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Uma ótima semana também aí pela frente.